Bom dia, meu nome é Daniel Gobi, eu sou o desenvolvedor front-end da equipe formada por mim, pelo Hugo e pelo Lucas. Os nossos nomes completos e matrículas estarão no GitHub. Como vocês podem ver aqui na tela, o nome do nosso semestre ou do nosso projeto é Acompanhe o seu semestre. E como o nome dele já diz, a ideia é você ter uma forma alternativa ao matrícula web, ao aprender, de conseguir acompanhar o seu semestre. Então, às vezes, a interface do Aprender 3 ela é muito não intuitiva e com um tantão de outras informações que a gente às vezes não quer. A gente às vezes só quer ver as matérias que a gente está pegando, a gente tem que clicar em uns 30 menus, 30 botões até achar essa informação. Então, a ideia desse projeto é facilitar isso. Você com um clique já consegue ver e não tem nenhuma outra informação na tela além disso para você não se perder. Então, a ideia é realmente simplificar esse fluxo, né, do usuário. Então, estou mostrando aqui inicialmente já a versão final do site, a versão final do front-end. Depois eu vou mostrar o código. O front-end está hospedado aqui, como vocês podem ver pela URL, na Vercel. Na Vercel, eu estou pegando o meu projeto que está no GitHub. Então, aqui eu tenho o Acompanhe o seu semestre. Ele está pegando o código do meu GitHub pessoal, que está aqui, Daniel Bergholz, Acompanhe o seu semestre. Aqui no meu GitHub vai estar lá o nome de todo mundo, quais tecnologias eu usei, como rodar o projeto. E antes de eu mostrar a parte prática, queria comentar as tecnologias que eu usei. Eu usei TypeScript ao invés de JavaScript, mas é mais por uma questão de gosto pessoal mesmo. Single Page Application React. Comunicação com o back-end, eu usei uma biblioteca chamada Axios, que nada mais é do que um fetch por baixo dos panos. CSS, Chakra UI para facilitar a minha vida aqui no CSS. Para rodar o projeto, basta você instalar todas as dependências. Eu usei o Yarn aqui como gerenciador de pacotes. Então, Yarn. Criar um arquivo de .env.local para você colocar sua variável de ambiente de comunicação com back-end nela. Só rodar esse comando aqui no terminal. E para iniciar o servidor local, yarn dev. E aí ele vai começar a aplicação em localhost na porta 3000. Ou se você quiser só ver a versão que está hospedada, que é essa que eu estou mostrando no vídeo, é só clicar no link aqui. E acompanhe, -seu-semestre.vercel.app. Então a página principal é só um botão para a gente ver as nossas matérias. Eu queria já comentar que o nosso back-end está hospedado no Heroku, como a gente pode ver aqui na aba de Network. Se a gente pegar o URL aqui, é aquela que eu mostrei no GitHub, esse Cryptic Tor 77342.heroku.app. Então, caso você esteja testando esse site e demore muito para responder, é porque a gente está na versão gratuita do Heroku e o servidor do Heroku nessa versão gratuita, ele dorme se ele ficar mais do que 30 minutos sem receber requisição. Então, se vocês entrarem aqui e veem um load infinito, só espera mais um pouquinho que o back-end vai responder. Então, a interface é basicamente isso. Em relação ao CRUD, essa é a parte de read, né, o R. A gente está listando todas as disciplinas. Se a gente quiser criar uma nova disciplina, que seria o create, a gente abre esse modal aqui. Vou criar uma disciplina, por exemplo, projeto transversal 1. Ops, na verdade aqui é o código, então vamos botar 111, nome, professor Daniel, departamento N, quantidade de créditos 4. Clique em salvar, ele vai carregar a tela de novo. E agora a gente já está aqui com as 3 disciplinas. Para eu editar, só clicar nesse botão aqui de editar, do lapisinho. Se eu quiser trocar o código da disciplina para 9999, eu clico em atualizar. Aparece um toast aqui falando que a disciplina foi atualizada, então está aqui com o código 999. Se eu quiser deletar, só clicar na latinha de lixo, ele deleta. E é basicamente isso em relação a todos os métodos do CRUD. Agora em relação ao código, eu já mencionei as bibliotecas que foram usadas, então elas estão aqui no package.json.
Eu criei um arquivo auxiliar aqui chamado API. Ele basicamente cria uma instância do Axios e seta aqui a URL de base para ser a que a gente salvou na variável de ambiente. Então, a partir de agora, toda vez que eu chamar o backend, automaticamente o Axios vai colocar essa URL do Heroku antes das rotas que eu estou usando. Em relação às páginas, a gente tem aqui a Home. A Home é só um botão, né? Então, tem aqui um texto falando acompanhe seu semestre e um botão. A única coisa que esse botão faz é redirecionar para a página de matérias. Então, não tem nada muito específico de React nessa página. É só uma página. Agora, em relação à página de matérias, é aqui que toda a lógica da aplicação está. A gente tem bastante componentes aqui, mas isso tudo é CSS. Em relação ao React em si, o que eu fiz? Eu tenho vários estados aqui. Eu tenho um estado de loading para saber se eu vou mostrar o spinner de loading na tela ou não. Eu tenho uma array, que é onde eu salvo aqui as matérias que o backend me retorna. Eu tenho dois estados para dizer se o modal de criar matéria ou o modal de atualizar a matéria estão abertos. Caso eles estejam abertos, aí eu abro esses dois componentes aqui na pasta de componentes. E aqui é para saber qual matéria eu selecionei quando eu estiver editando. Aqui eu chamo um hook chamado useToast do Chakra UI para eu conseguir mostrar aquelas mensagens de disciplina deletada, disciplina atualizada. Aqui eu tenho uma função chamada delete matéria. Eu tenho uma outra aqui também chamada de load. Essa de load ela simplesmente recarrega a tela, então ela seta o loading como true, tenta chamar aqui o backend para carregar quais são as matérias, e se der qualquer erro eu vou mostrar na aba de console. Então esse load é basicamente fazer o read do CRUD, né? Basicamente isso. Aqui no de deletar a matéria novamente seto o load como true, faço a minha lógica aqui, depois recarrego a página com a função load, seto o loading como false. Para deletar a matéria é só a gente chamar aqui a rota de /matérias/ o código da disciplina. E esse código eu pego a partir do momento que você clica em uma disciplina, eu seto esse código aqui, e aí quando eu deleto ele já sabe qual é que ele está deletando. E aí um outro hook do React que eu uso é o useEffect, um array de dependências vazia para dizer o seguinte, que quando eu renderizo essa página pela primeira vez, eu quero que ele carregue os dados que vão vir no back. Quero que carregue as matérias. Então, por isso essa função load aqui. Em relação aos componentes, são componentes simples. Também cada um tem seu estado. Aqui eu usei o hook chamado useRef do React para a gente pegar a referência de cada input. Então, quando a gente cria uma matéria, a gente precisa pegar um input de código, nome, professor, departamento e quantidade de créditos. Isso tudo eu pego através do useRef. E aí, quando eu vou submeter esse formulário, quando eu dou um salvar para criar uma matéria, aí eu pego o valor atual de todas essas referências, checo se elas estão vazias, porque se qualquer um dos campos estiver vazio, eu não faço nada. Então eu acabo aqui essa função. E aí, mesma lógica de sempre. Boto para carregar, chamo o backend. E aqui, para eu criar uma matéria, eu faço o método http posting /matérias. Isso aqui seguindo a padronização de APIs REST. E aqui uma função simples para setar, para desabilitar esse modal. Então, quando eu finalizo isso tudo aqui, eu quero que esse modal saia da tela. Então, eu chamo essa função aqui que veio através de props para desabilitar o modal. E aí os props eu defini aqui em cima. É a função load para recarregar a tela, uma propriedade chamada isOpen para saber se esse modal está aberto ou não. E aqui uma função que ela está com a tipagem aqui do useState do React. Então, essa função é para setar esse modal como aberto ou fechado. Então, assim que ele terminar suas operações, ele mesmo seta ele como desabilitado e recarrega a página. E aí o modal de atualizar a matéria é basicamente a mesma coisa. Só que agora, para atualizar a matéria, a gente chama a rota
de barra matérias, barra o código, e a gente troca o método HTTP para put. E aí um negócio que eu fiz nos dois modais, para toda vez que você clica neles, ele já vem com os dados que vocês estão vendo na tela. Eu usei um use effect aqui, dizendo o seguinte: toda vez que o valor da matéria mudar, eu quero que você sete para mim o código, quero que sete o professor, sete o departamento, sete o nome. Então, isso daqui para os modais ou para o modal de atualizar matéria. Tá? Então, no modal de atualizar matéria, a gente já vem com esses campos preenchidos. Porém, no de adicionar matéria, não. Então, aqui eu pego o valor de cada um desses campos usando o useRef. E no modal de atualizar a matéria, eu através de useState e o useEffect, eu vou e atualizo aqui esses campos com os dados que já pertencem a essa matéria. E toda vez que eles são alterados, eu troco novamente esses valores para os novos através desse useEffect. Então essa é a dependência dele, é a prop que eu peguei chamado matéria. Toda vez que ela mudar, eu troco o código, professor, departamento, nome, para aí o modal sempre refletir o estado atual que o usuário está vendo nessa tela. E em relação ao front-end é basicamente isso. O resto é CSS aqui para a gente conseguir mostrar a estilização dos modais, a estilização dos botões e dos cards que vocês estão vendo de matéria. Em relação ao front-end é basicamente isso. Para ver a versão ao vivo é só você acessar esse link que eu estou mostrando no vídeo ou acessar o GitHub que eu vou mandar na hora de submeter esse trabalho. Então podem usar isso daqui se quiser rodar localmente. Novamente, instale as dependências, leia ali o README para criar a variável de ambiente e depois startar o servidor. Olá, boa noite. Me chamo Hugo Salomão, estudo Artzervinsky, sou aluno de graduação do 7º semestre de Engenharia de Telecomunicações na UNB. Vou apresentar para vocês aqui hoje o nosso trabalho de tópicos de redes de comunicação. A minha parte foi o desenvolvimento da API, o servidor em Node JavaScript. Bom, o framework, como já falei, foi o Node que foi utilizado, né, que na verdade é um compilador interpretador de JavaScript, como o Paulo mencionou, é uma interface para que a máquina, o sistema operacional, consiga entender qual que é o código em JavaScript que a gente está escrevendo, né? Ela é uma interface, que, como foi mencionado nas primeiras aulas aí, o JavaScript foi desenvolvido para rodar dentro de um browser, né, para fazer código de front-end. Então a gente usa o Node aí para poder criar essa interface de comunicação do JavaScript com o nosso sistema operacional e desenvolver a API. Bom, a gente usou aqui a arquitetura MC na API, Model Controller. Então aqui a gente tem a pasta raiz da API, né? A gente tem a pasta de configurações do projeto. Na pasta de configurações eu separei em banco de dados e servidor. Então no banco de dados, dentro desse arquivo, a gente cria uma instância do Mongoose, né? Importa a instância do Mongoose. No construtor da classe aqui eu chamo a classe de database. Bom, no construtor da classe a gente inicializa essa variável para receber a instância do Mongoose que foi criada. Cria outra variável para receber o endpoint, para comunicar com o banco de dados que foi criado também no Atlas do Mongoose. Cria uma variável, na verdade, né, que se chama db, e aqui a gente chama a função connect. A função connect é a que inicializa essa variável aqui. Essa variável é que contém a inicialização propriamente dita do banco de dados. Tá? Então a gente pega essa URL aqui, que é o endpoint de comunicação com o banco. A gente faz a conexão com o banco aqui. Esses são alguns atributos que são opcionais, mas eles evitam que o código fique muito verboso. Bom, então aí nessa variável db, que foi só criada, não foi inicializada, a gente passa essa conexão que foi estabelecida com o banco de dados. E se tiver algum erro, a gente trata nessa linha de código abaixo. Tá? Então ele pega o erro, faz o bind para o console e te mostra qual foi a mensagem de erro. Na outra pasta aqui de configuração do servidor, foi criado esse arquivo server.js. Tá? Então a gente coloca a aplicação aqui para começar a ouvir requisições. Né? Na porta 3000,
ou na porta que for designada para aplicação, se tiver alguma variável de ambiente configurada. E aí aqui a gente mostra uma mensagenzinha, né? O servidor está ouvindo por requisições em tal porta e em tal modo de operação. E aí, de onde que vem essa instância da aplicação? Ela vem aqui do nosso arquivo app, que é o arquivo principal da aplicação. Nesse arquivo, enfim, a gente cria a instância do Express, que é o framework que a gente está utilizando para desenvolver essa API. A gente importou a biblioteca do Express aqui, e aí a gente atribui essa instância do Express a essa variável app, né? E aqui no arquivo do servidor a gente importa essa variável app que recebe a instância do Express e coloca ela para ouvir as requisições. Voltando para esse arquivo, né, principal da aplicação, aí, é o nosso arquivo raiz. Bom, aqui a gente tem inicialização de todos os outros parâmetros que não foram inicializados, né? A gente cria a instância do Express, chama a função de middleware. Como o Paulo explicou nas primeiras aulas também, o middleware é basicamente uma função na qual o código entra entre uma requisição e uma resposta. Então, ao receber uma requisição naquele determinado endpoint, é chamado esse middleware. Não nesse caso aqui, né? Esse aqui é uma função que é chamada no momento da inicialização do código. Né? E aí aqui a gente passa como atributos que o nosso aplicativo, que foi inicializado como instância do Express, vai trabalhar com JSON, né? E está usando aqui o CORS para poder fazer a gestão aí de tráfego que vai ser recebida na aplicação. Né? Se pode ter cross-site, se não pode ter cross-site. Bom, e aí a gente chama essa função. Aqui embaixo a gente tem outra função que se chama routes. E aí aqui a gente fala para a nossa aplicação que ele vai usar o routes. O routes é um arquivo que a gente importa aqui do ponto routes. É esse outro arquivo que também está na raiz aqui do projeto. E aqui é onde a gente cria as nossas rotas. Né, a gente importa também o router aqui do Express. É uma das bibliotecas uma das funções dentro da biblioteca do Express. A gente cria uma instância desse router. Né, e aí com essa instância do router a gente cria as rotas. Então a gente cria uma rota que utiliza o método get nesse endpoint /matérias, né, e aí aqui a gente está passando qual é o controlador, que é o handler, na verdade, dessa requisição. Esse controlador foi descrito bem aqui. Como já tinha mencionado a arquitetura MC, então Model Controller, a gente tem um model aqui nesse arquivo matérias.js. Foi criado um esquema, né, dentro do banco de dados aqui utilizando o Mongoose. Então o esquema é basicamente código da disciplina, nome do professor, da disciplina, nome do professor, qual departamento ela pertence e quantidade de créditos. E aqui no controlador, voltando ao assunto inicial, a gente define o que o handler de cada rota vai fazer. Então aqui onde a gente passa as rotas e o endpoint que elas devem tratar, a gente passa o controlador que vai ser o handler dessa requisição. Esses controladores estão todos aqui. Então os controladores não são nada além do que uma função que quando alguma requisição bater naquele determinado endpoint, ele vai chamar essa outra função, que é o controlador, passando toda a requisição. Né? Então a gente recebe a requisição aqui no get, por exemplo. Mais uma coisa importante de mencionar. Aqui a gente tem um model, o model disciplina, que foi criado aqui. E aí, a partir desse model, a gente se comunica com o banco de dados. Então a gente chama esse model aqui, atinge o banco de dados e dá um find em todos os resultados que tem lá. E a gente retorna as respostas para o get, para o post. A gente extrai esses parâmetros aqui que vem como body request, requisição, cria um objetozinho em JSON, né? Bom, aí antes de efetivamente criar esse objeto aqui dentro do banco, a gente verifica se ele já existe. Então aqui a gente procura por alguma entrada, né, alguma entidade dentro dessa tabela do banco de dados. Na verdade ele não é não relacional, então dentro dessa coleção, né, algum documento dessa coleção de disciplinas, passando o código. Se não existir nenhuma disciplina com esse código cadastrada no banco, a gente pega esse objetozinho que a gente criou e cria e faz o parse dele com o model que a gente definiu aqui no matérias.js da pasta model.
E aí, fazendo o parse disso, a gente salva no banco de dados e retorna para o usuário esse objeto que foi salvo. Caso contrário, se a disciplina já existir, a gente retorna essa mensagem. Bem parecido aqui no put, a gente procura, né, na verdade aqui o usuário vai passar um código de disciplina para poder atualizar e no corpo da requisição vai passar os atributos para a disciplina cujo código ele quer atualizar. Então a gente procura alguma disciplina com o código que ele passou. Se essa disciplina existir, a gente faz a atualização dela. Aqui é tratamento de erros. Caso contrário, a gente retorna essa mensagem de erro, que a disciplina não existe. E se ele não passar nenhum código e tentar acessar esse endpoint, essa é outra mensagem de erro. Para o delete, bem parecido também. Passa o código, a gente procura para ver se ela existe. Se ela existir, a gente deleta, senão a gente retorna o erro. E para isso aqui é basicamente isso. Bom, aqui no package.json a gente tem todas as configurações básicas do projeto, versão, nome, arquivo de entrada, que é o main aqui, né, que é o servidor, na verdade, porque todos os outros arquivos são compilados, mas o arquivo que inicializa a percepção de requisições pela aplicação é o server. Né, e como todos os arquivos são compilados, onde tiver chamada de função e, enfim, dentro dos construtores das classes, né, que o construtor é a função de inicialização da classe. Então, quando essa classe é criada, ela chama o construtor, e aí eles já chamam todas as funções, né, como nessa classe aqui. Nessa classe app, dentro do construtor dessa classe, a gente cria a instância do Express, chama o middleware, chama o routes, cria o database e beleza. Mas aí o nosso arquivo de entrada então é o server.js. Aqui a gente tem dois scripts, desenvolvimento e start. Desenvolvimento é para monitorar a aplicação em tempo real com as atualizações que estão sendo feitas e salvas no ambiente de desenvolvimento, e o start, como o Paulo também mencionou, algumas configurações, alguns comandos do TypeScript não são interpretados pelo JavaScript puro. Então a gente utiliza o sucrazy para fazer essa tradução. Então a gente roda aqui com o sucrazy. Também esse mesmo arquivo de entrada. Aqui são as dependências do projeto, Course, Express, MongoDB, Mongoose, Sucrazy, e dependências só de desenvolvimento que não vão para o repositório do GitHub. Esse arquivo nodemon.json também não vai para o... Não, esse daqui vai. Esse é só para configurar o Sucrazy. O Node Modules não vai para o GitHub. O Gitignore também é o arquivo que configura as dependências que não vão para o GitHub. O Node Modules está aqui. Variáveis de ambiente também nunca podem subir para o GitHub. Aqui tem o readme, que é o arquivo de explicação aí dos endpoints do projeto, o que tem que passar de atributo para cada requisição. E é basicamente isso. A API é essa, o servidor funciona dessa forma e todos esses recursos são consumidos pelo front-end. Meu nome é Lucas e vou falar sobre a arquitetura das duas aplicações do nosso projeto. Na aplicação front-end a gente usou a arquitetura MVC, Model View Controller. Então a gente tem os models são basicamente arquivos dentro da sua aplicação que representam tabelas dentro do banco de dados. Então se tem o model usuário, é um arquivo dentro do app, na verdade é um site, que representa a tabela usuário dentro do banco de dados. Então lá você vai ter os dados do usuário, nome, CPF, endereço, telefone, e-mail, essas coisas. E aí, o que é o controller? O controller é basicamente uma outra classe, um outro pedaço de código que é responsável por fazer a comunicação com a API, ou seja, mandar uma requisição para lá falando, eu quero esse usuário. Aí a API vai e te retorna aquele JSON. E aí, quando ela te retorna, você tem que fazer um passe desses dados para o módulo do usuário. Então você manda uma requisição para o endpoint lá, API Users. Ela vai te retornar vários usuários. Aí você seleciona dentro do controller qual é o usuário que você quer, por exemplo. E aí você vai pegar aquela classe do módulo que você criou e vai preencher com esses dados dentro do módulo. Você pode usar ele, distribuir esse módulo dentro da aplicação. Isso seria o módulo e o controller. Já o view é onde você vai usar esses arquivos no módulo, por exemplo. Eu tenho o módulo usuário. Fez a requisição para a API, veio o JSON, preencheu a classe do módulo. Você pode usar esses dados, nome, usuário, telefone, e-mail dentro da aplicação. Então a parte do controle é para comunicar com a API e pegar os dados.
A parte do model é para você preencher esses dados dentro da aplicação. E o view, que é a parte do front-end propriamente dita, é onde você vai usar esses dados. Agora falando da API. Na API a arquitetura é o Model Controller. Na verdade não tem esse nome, mas são as duas únicas coisas que tem dentro da API. A gente não faz autenticação, não tem comunicação em tempo real, não tem nada. Model é a mesma coisa que no front, né? Então é uma tabela do banco de dados. O controller já é um pouco diferente. O controller é o que vai tratar a requisição. Por exemplo, seu front-end mandou uma requisição para a API pedindo os usuários. Então você deu um GET no endpoint API users. Aí o servidor vai receber essa requisição e vai tratar essa requisição. A função que vai tratar isso é o controlador. Então ele vai receber isso, aí ele vai se conectar com o banco de dados, pegar o usuário que você requisitou e mandar para o front. Aí o front recebe isso, preenche o model e mostra na view.